Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Vasco da Gama. Uma noite mágica para o torcedor do Vasco e que aponta um Vasco olhando para cima e não para baixo. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual: deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. E se você quiser contribuir com o canal ou quiser mais conteúdos aqui do canal, você pode virar membro do canal do BSR, pode fazer a sua assinatura, agora com novos planos de assinatura aqui no canal de membros. Tem o primeiro, que é só para você, se você quiser ajudar o meu trabalho, o segundo nível com mais alguns benefícios, e o terceiro nível que você pode até participar de live aqui. A gente manda o link para você, você entra na live para fazer o programa junto comigo. É só clicar no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Estou gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira, depois da grande atuação, não só pelo resultado, tá? Um 5-1 chama sempre muito atenção, mas pela atuação e também pela atmosfera do que a gente viu em São Januário na noite de quinta-feira, quando o Vasco ganhou do Curitiba por 5-1 e poderia ter sido muito mais, né? Aí você vai dizer, mas o Curitiba é a lanterna do campeonato. Eu sei de tudo isso. É verdade, o Curitiba vive um momento muito complicado. Lanterna do campeonato com 14 pontos apenas, 3 vitórias em 23 jogos. Vem de uma série aí de vitórias, de derrotas seguidas. Então, a gente sabe de tudo isso. Mas aqui eu estou gravando esse vídeo mais para falar do Vasco como um todo do que efetivamente do jogo contra o Curitiba. Por quê? Porque ali no meio de agosto, eu fiz esse tweet aqui, em que eu fiz ali uma correlação do Vasco de 2023 com o Botafogo de 2022. O Botafogo em 2022, ele tinha uma equipe ali que já estava sendo montada com a perspectiva da SAF do John Textor entrar, mas efetivamente quando a SAF entrou, tinha poucos dias ali, um período pequeno de trabalho, e aí o Botafogo começou a trabalhar, observou e escolheu o Luiz Castro como seu treinador, mas ele tinha um compromisso lá no Catar, não podia chegar, então demorou um tempinho, e aí o Botafogo começou o Campeonato Brasileiro, passando aperto, e rapidamente as pessoas que comandam, que são basicamente as mesmas, comandam o futebol do Botafogo, entenderam que com aquele time não dava. Com aquele time não ia ser possível o Botafogo sequer se manter na primeira divisão. Vale lembrar que o Botafogo, naquela época ali, estava rondando a zona de rebaixamento. Não estava afundado na zona de rebaixamento como o Vasco chegou a ficar nesse campeonato, mas ele estava ali rondando. E aí a SAF do Botafogo deu aquela olhada no mercado, trouxe reforços muito importantes, do nível de um Adrielson, do nível de um Tiquinho Soares, e aí, a partir daí, esse Botafogo arrancou, não só para deixar a zona de rebaixamento muito longe, como o Botafogo de 22, na reta final do Brasileiro, chegou a sonhar e vislumbrar uma ida à Libertadores. Acabou que aquele time perdia muito ponto em casa e tudo mais, e acabou que não conseguiu, foi para a Sul-Americana, mas do rebaixamento se livrou fácil. E aí eu fiz essa comparação porque antes desse ótimo momento de ganhar da forma que ganhou do Fluminense, de ganhar da forma que ganhou do Curitiba, eu já via uma melhora substancial do Vasco na administração do Ramon Dias. No Botafogo do ano passado, a chegada do Luiz Castro também funcionou muito bem. E a trajetória do Vasco em 23 é muito parecida com esse roteiro do Botafogo. E eu acho que o destino, o final, o ponto de chegada dessa história vai ser basicamente a mesma. Por quê? Porque o Vasco, já também no modelo SAF, em determinado momento do primeiro turno entendeu que com aquele time não ia ser suficiente, não ia ser possível evitar o rebaixamento. O Vasco chegou a estar muito dentro da zona de rebaixamento. O Vasco chegou a precisar de 3 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Tudo bem que tinha jogo a menos, mas enfim, na realidade da tabela, o Vasco chegou a estar precisando de 3 rodadas para sair da zona.
E agora a situação do Vasco é essa que está aqui na tabela. O Vasco tem 23 pontos, o Santos tem 24, primeiro dentro da zona, e o Bahia, 25, é o primeiro fora da zona, com o detalhe: o Vasco tem um jogo a menos em relação Bahia, Santos e Goiás, que são os 3 times acima do Vasco na tabela neste momento, e esse jogo é contra o América Mineiro, que também é um time que está na zona. Então, se o Vasco vencer esse jogo atrasado, que é daqui a pouco, quando é o jogo, deixa eu só trazer certinho, o jogo é no dia 25. Dia 25 é na segunda-feira. Então, se o Vasco vencer esse jogo na segunda-feira, o Vasco já sai da zona de rebaixamento, porque o Vasco vai a 26, Bahia 24, Goiás 20, não, Bahia 25, Goiás 26. Então, assim, o Vasco entendeu que com o time que estava não ia dar. E aí o Vasco traz um treinador de muita qualidade, que é o Ramon Dias, e que faz um excelente trabalho, e o Vasco vai às compras no mercado do meio do ano. Eu estou deixando aqui os jogadores que chegaram no meio do ano, tá? E você vê que são jogadores que têm feito a diferença, muitos deles. Paulinho Paula, que contratação. Que contratação. Um meia que compõe, que ajuda, marca muito bem no meio e tem chegada, desenvoltura, aparece a todo momento para tabelar. Verrete, uma das melhores contratações do meio do ano no Brasil. Até aqui já são 6 gols e uma assistência. 7 participações em gols decisivos. Mudou o aproveitamento ofensivo do Vasco. Você tem o Medel, um líder, que apesar da altura não ser muito grande, mas ele consegue comandar o time ali na parte de trás. Trouxe o Praxedes, que é um jogador que a gente esperava demais ali da época do Inter, passou no Red Bull Bragantino, não conseguiu espaço, mas no Vasco está dando o dinamismo que o Vasco precisa num meio campo, chegada à frente, fez gol contra o Fluminense. Então, assim, e claro, Payet e Rossi, que chegaram a custo zero, e que o Rossi é um cara que o torcedor se vê nele, né, em campo. Um ritmo no lado direito, nem é um primor técnico, mas muito ritmo no lado direito, briga por todas as bolas, aparece na área, dá assistência, e o Payet uma referência técnica. Então você pega essa janela, e eu já falei do Payet exclusivamente num vídeo que vou deixar aqui o card aqui em cima. Então você pega essa janela, é uma janela que muda patamar de time. E antes mesmo de toda essa galera entrar no time, você já viu o Vasco dando sinais de melhora, porque desde o jogo contra o Corinthians, deixa eu pegar aqui, quando foi o jogo contra o Corinthians? O jogo contra o Corinthians foi no dia 29 de julho, que o Vasco perdeu por 3-1 na Neoquímica Arena. Desde aquele jogo, você já viu o Vasco mostrar uma reação. E naquele jogo o Vasco vinha numa série de 2, 4, 6, 8, de 8 derrotas em 9 jogos. Nesse meio tempo, o Vasco só tinha vencido um jogo contra o Cuiabá. Você pega o segundo tempo do jogo contra o Corinthians, você já via o Vasco mostrar ali, opa, o Vasco está mostrando consistência, está brigando mais, está conseguindo se defender melhor, está saindo, acabou perdendo pro Corinthians por 3-1, tomou 2-0 e depois diminuiu, quando o Vasco ia para empurrança para tentar empatar, tomou 3-1, um pênalti bobo lá na área, se eu não me engano, do Zé Gabriel, e aí tomou 3-1, o jogo acabou. Depois desse jogo do Vasco, contra o Corinthians, o Vasco já começa a mostrar uma reação. Ganha bem do Grêmio, ganha do Atlético Mineiro por 1-0, jogando bem também, perde para o Palmeiras num jogo que o Vasco poderia ter vencido no Allianz Parque. Tem a questão lá do gol anulado, que eu já falei muito sobre ela, né? Mas independentemente do gol anulado, que para mim foi bem anulado, o Vasco jogou ali num nível muito bom, e os 2 últimos jogos em que ele joga muito bem contra o Fluminense, é muito efetivo contra o Fluminense, e o jogo de ontem contra o Curitiba. Então, esse combo traz um treinador de qualidade, reforça o time com essa janela nesse nível, ele serviu para tirar o Vasco, na minha visão, de parar
fazer com que o Vasco pare de olhar para baixo, para a zona de rebaixamento, e comece a olhar para cima. Comece a olhar ali para, de repente, subir, olhar uma vaga na Copa Sul-Americana, dependendo do que aconteça nas competições lá com vagas extras, talvez pensar até numa briga por Libertadores. Hoje o Flamengo hoje é o sétimo, que o sexto é quer dizer, o Atlético Paranaense é o sexto com 40, o Flamengo tem 40 também. Então ali o Vasco hoje tem 23, se ganhar o jogo atrasado, iria 26, estaria 14 pontos. É muita diferença, mas, enfim, dependendo de se tiver ali vaga extra e tudo, o Vasco poderia até sonhar, porque afinal faltam ainda 14 rodadas. É muito parecido esse roteiro, tá? Então, assim, acho que hoje eu não vejo mais o Vasco se preocupando tanto com zona de rebaixamento quanto estava sei lá, 5 jogos atrás. O jogo de ontem é um combo do congraçamento de torcida com clube com time. É a união, né? Uma festa maravilhosa em São Januário, uma festa justa, e o Vasco se posicionou muito bem contra as violências que foram cometidas contra o Vasco, contra a discriminação contra o Vasco, contra a comunidade que mora no entorno do Vasco, elitismo, querendo cobrança desproporcional em relação ao Vasco e outros estádios brasileiros em relação ao São Januário. E o Vasco lutou, se entendeu com o Ministério Público, que acho que para mim claramente tratou o Vasco de forma diferente dos demais, fez lá as adaptações em São Januário, com reconhecimento facial, esse tipo de coisa, que, repito, quantos estádios são cobrados assim no Brasil, mas, enfim, para mim, falei sobre isso aqui no canal, discriminação, elitismo, e o Vasco se mostrou assim, fez uma festa maravilhosa, com o mosaico lá do Resistiremos, e o torcedor participando e vendo em campo um time que jogou muito bem, né? Você vê toda a postura do Vasco, agressivo desde o início, com uma chance clara de gol logo com 3 minutos, depois abriu 3-0, abriu 4-0, né? Aí o Coritiba diminuiu com 4-1, e depois o Vasco fez o 5-1, com muito jogador jogando bem. Você tem ali o Paulinho Paula numa partidaça, o Payet dando assistência, o Verratti jogando muito bem. Então, assim, não foi só... pelas minhas contas, o Vasco teve, no primeiro tempo, 6 chances claras de gol, meia dúzia. Ah, mas é o Coritiba. Gente, todo mundo enfrenta o Coritiba, tá? O Coritiba joga contra todo mundo. E quem tem 6 chances claras de gol contra o Coritiba? Então, isso mostra a grande partida do Vasco, que foi de um Ramon Dias, que conseguiu montar um time muito efetivo na recuperação da bola e um time muito agressivo ofensivamente praticamente o tempo todo. Então, assim, espetacular a noite de ontem para o torcedor vascaíno, que é um torcedor maltratado pelo clube, muito maltratado pelo clube nesse século. Eu bato nessa tecla, mas um torcedor que sempre esteve ao lado do Vasco e que cobrou demais o Vasco, porque o Vasco merece ser cobrado pelo que ele fez, basicamente, nesse século, em várias diretorias e tudo mais, mas um torcedor que sempre esteve presente e apoiando o Vasco. Então, ontem, acho que é um jogo que o torcedor do Vasco vai lembrar durante muito tempo, porque é o jogo da volta a São Januário, é o jogo da resistência do Vasco, e é o jogo que o time do Vasco, ele vai lembrar, né, nada disso teria a aura que teve se o Vasco tivesse perdido o Coritiba. Isso, o resultado e principalmente a atuação aumentam o simbolismo, a simbologia desse jogo para o torcedor do Vasco. Que lógico que o torcedor do Vasco quer jogos memoráveis com o Vasco ganhando o título e não com o Vasco saindo da zona de rebaixamento, mas esse jogo acho que é um jogo que vai estar muito na memória do torcedor por essa retomada, por essa posição de resistência, por todas as arbitrariedades e todas as barbaridades que foram cometidas contra São Januário, que faz parte do patrimônio do futebol brasileiro, patrimônio histórico do Brasil como um todo, né? A gente sabe da importância, da simbologia que tem São Januário para uma série de coisas, para a luta contra a desigualdade, para a luta contra o racismo e tudo mais. Então, a junção dessa retomada
de São Januário com uma atuação que, como eu disse, indica um Vasco olhando para cima e não olhando para baixo. Acho que realmente o Vasco, a zona de rebaixamento, como eu botei na imagem, sai para lá Z4. E acho que é isso que a gente vai ver do Vasco a partir de agora. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, resto ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, aquele seu grupo que você conversa de Vasco, né, e tudo. Manda lá o link e, claro, se você puder virar membro do canal do VSR para ou me ajudar, apenas ajudar, se você quiser, tem um plano lá só para você ajudar, ou também ter acesso a mais conteúdo aqui no canal, seja membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.